Você não está aqui por acaso. Este vídeo foi enviado por algo maior, talvez por Deus, talvez por um anjo, ou talvez por aquela parte sua, sábia e silenciosa, que grita por socorro enquanto o mundo dorme. Você sente, lá no fundo, você sabe, a força que você tinha está se esvaindo, não dói, não sangra, mas está sumindo, pouco a pouco, como se suas pernas demorassem mais para obedecer, como se levantar da cama exigisse um esforço estranho, invisível, como se o corpo estivesse hesitando, como se precisasse lembrar como viver. E aí vem aquela frase automática: é a idade, mas hoje, eu te peço, não aceite isso como resposta, porque a verdade é outra. Existe um inimigo invisível que entra em você todas as noites. Ele não arromba portas, não faz barulho, ele se esconde na rotina, na ausência, no não saber. Seu nome é sarcopenia, e ela não ataca com dor, ela corrói com o tempo, ela apaga sua força sem avisar, ela começa devagar, e um dia, sem que você perceba, você tropeça no tapete, cai tentando subir um degrau, ou precisa de ajuda para levantar de uma cadeira. É aí que muitos descobrem o que estava acontecendo, tarde demais. A maioria das pessoas acima de 60 anos está vivendo isso agora mesmo, sem saber. Elas acreditam que estão dormindo para descansar, mas enquanto descansam, os músculos estão sendo consumidos, silenciosamente, pelo próprio corpo. Sim, se você deita sem nutrir seu corpo da maneira certa, ele entra em um estado de emergência, e quando não encontra energia suficiente, ele vai buscar nos seus músculos. Enquanto você sonha, o seu corpo se alimenta da sua própria força, e ao acordar, você está um pouco mais fraco do que era ontem, e isso se repete, noite após noite, ano após ano. Mas existe uma luz, uma verdade poderosa e simples. A ciência descobriu que certos alimentos, consumidos antes de dormir, têm o poder de proteger seus músculos, mais do que isso, de reconstruí-los. Alimentos que não só impedem a perda muscular, mas também despertam a capacidade do corpo de gerar força novamente, mesmo em pessoas com mais de 80 anos. Mesmo depois de décadas de enfraquecimento, são 7 alimentos, 7 aliados, 7 escudos contra o tempo. E o mais impressionante, eles não estão escondidos em laboratórios, mas talvez já estejam na sua cozinha. Hoje você vai descobrir quais são esses alimentos, como usá-los, e por que eles podem ser o elo perdido entre você e a força que você achava ter perdido para sempre. Este vídeo não é apenas um conteúdo, é um chamado, uma reviravolta, uma chance de interromper o desgaste, de recuperar a firmeza dos passos, de acordar e sentir o corpo como um templo e não como um fardo. Feche os olhos por um instante e imagine seu corpo se reconstruindo durante a noite. Imagine acordar com mais leveza, mais presença, mais vida. É possível. E tudo começa com o que você come antes de dormir. Acordar cansado não é normal. Demorar para levantar da cama, precisar apoiar-se para sair de uma cadeira, tropeçar em pequenos desníveis, isso não é apenas a passagem do tempo, é um pedido de ajuda. O corpo fala em silêncio, fala com rigidez nas pernas, com dificuldade para subir escadas, com aquela sensação de estar mais pesado, mesmo tendo o mesmo peso de antes. Mas quem escuta? Muita gente só percebe que algo está errado depois da queda, depois da fraqueza nas mãos, ao tentar abrir uma garrafa, depois de olhar no espelho e ver não só a pele mudando, mas a postura curvando, a firmeza sumindo, o corpo pedindo pausa a cada esforço. Mas e se eu te dissesse que isso não é inevitável, que você não precisa aceitar essa perda de força como um destino? Existe um nome para esse processo, sarcopenia, mas o que poucos sabem é que ela não vem como um relâmpago, ela chega como um sussurro. Acontece aos poucos, e acontece à noite. Sim, enquanto você dorme, o seu corpo deveria estar reconstruindo, mas se ele não tem os nutrientes certos, ele entra em modo de emergência, e para manter as funções vitais, começa a consumir aquilo que tem de mais acessível seus músculos.
você acorda com menos do que tinha ao deitar. E isso se repete, dia após dia, ano após ano. E como ninguém te avisou disso, porque quase ninguém fala, porque envelhecer com dor e fraqueza se tornou algo aceito. Mas você está aqui agora, ouvindo esta mensagem. E isso, por si só, já é um sinal de que você não veio até aqui por acaso. É possível parar esse processo. É possível inverter essa maré. E não, você não precisa ser atleta, nem precisa mudar toda a sua rotina. A resposta está no cuidado noturno, na nutrição que você oferece ao corpo antes de fechar os olhos, em alimentos simples, sagrados, que ativam a reconstrução e protegem o que é essencial. E o mais bonito de tudo isso é que mesmo que você tenha 60, 70 ou 80 anos, seu corpo ainda pode se fortalecer, ainda pode despertar sua força de dentro para fora. Imagine, por um momento, acordar com mais firmeza, sentir os pés no chão com segurança, levantar da cama com agilidade e olhar no espelho e perceber que a força ainda mora em você. Essa é a verdade que muitos escondem. Mas aqui, nós falamos com clareza, com alma, com ciência e com amor. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto para recomeçar. Por isso, se essa mensagem tocou seu coração, se ela fez sentido para você, inscreva-se no canal. Esse espaço é feito para você que quer viver mais leve, mais forte, mais consciente. Aqui, você vai encontrar sabedoria, práticas simples e caminhos possíveis para transformar seu corpo e sua vida, noite após noite. O que você vai descobrir a seguir pode ser o ponto de virada que seu corpo esperava há anos. Porque o tempo passa, mas a força pode voltar. Quantas vezes você já ouviu a frase, isso é coisa da idade? Quantas vezes disseram que sentir-se mais fraco, mais lento, com menos energia, é apenas natural depois dos 60? Mas será mesmo? A idade passa, sim. Mas a fragilidade não precisa vir junto. A fraqueza não é um destino inevitável. Ela, na verdade, é consequência de escolhas. Escolhas invisíveis. Pequenas, feitas em silêncio, noite após noite. O corpo é um templo. E como todo templo, precisa ser cuidado antes de repousar. Ao cair da noite, quando o mundo desacelera, seu corpo inicia um trabalho profundo. Ele limpa, repara, reconstrói. Ou, se não tiver os ingredientes certos, ele se desgasta, desmorona, implode. É nesse momento sagrado, entre o apagar das luzes e o fechar dos olhos, que tudo começa ou termina. Se você deita sem alimentar suas células, seu organismo entra em estado de carência. E em vez de curar, ele consome. Em vez de construir, ele destrói. Em vez de se renovar, ele enfraquece. É nesse exato ponto que o processo chamado catabolismo entra em cena. E com ele, o corpo, para sobreviver, começa a quebrar seus próprios tecidos musculares. A energia que ele não recebeu da comida, ele vai buscar nos músculos. É como se, todas as noites, você entrasse em uma casa e tirasse um tijolo da parede. No dia seguinte, ela ainda estaria de pé. Mas e depois de semanas, meses, anos, o enfraquecimento não é culpa da idade. É fruto de um hábito silencioso, não alimentar o corpo antes do sono. Um erro que parece pequeno, mas tem um impacto profundo. Com o tempo, você sente o resultado. Acorda com dificuldade para se erguer. Os joelhos tremem ao levantar. Os braços já não sustentam o peso de uma sacola. Tudo parece mais pesado. Não porque o mundo mudou, mas porque a sua força está desaparecendo. Mas aqui está o que ninguém te contou. Se o problema está nas noites, a solução também está. Alimentar o corpo antes de dormir não é exagero, é sabedoria, é autocuidado, é devolver ao seu organismo as ferramentas que ele precisa para se restaurar. E o mais bonito disso é que você não precisa de fórmulas complexas, nem de remédios caros. O que você precisa é de consciência e de alimentos certos, no momento certo. Porque quando você honra seu corpo com os nutrientes adequados antes do descanso,
ele entende e responde, trabalha por você, reconstrói, fortalece, reorganiza. O corpo envelhece, sim, mas ele também aprende. E mesmo aos 60, 70, 80 anos, ele pode recomeçar. Tudo começa na noite, na pausa, na escolha, no pequeno gesto de cuidar, não apenas para dormir, mas para renascer. Se você sente que sua força tem escapado pelas mãos, que o vigor tem se esvaído sem razão, não culpe o tempo. Olhe para a noite. Olhe para o que você oferece ao seu corpo antes de fechar os olhos. A idade não enfraquece. O abandono, sim, mas o cuidado, o cuidado reconstrói. E o que você fará hoje à noite pode definir como será o seu amanhã. Você já reparou como, com o tempo, o corpo vai pedindo silêncio? Ele para de gritar com dores agudas e começa a sussurrar com sinais sutis. Um passo mais lento, uma dificuldade para subir do sofá, um cansaço estranho após um curto trajeto. A maioria não percebe. Vai levando, empurrando os dias, atribuindo tudo ao calendário, como se o passar dos anos fosse um ladrão cruel. Mas o verdadeiro ladrão é invisível. Está nos detalhes que ignoramos, nos hábitos que repetimos no automático. E entre esses hábitos, um se destaca como o mais destrutivo: ir dormir de estômago vazio, sem oferecer ao corpo o combustível certo para a noite. Você pode até pensar, se não comi, estou dando um descanso ao meu corpo. Mas o que acontece dentro de você é o oposto. O corpo não para. Mesmo dormindo, ele trabalha, e trabalha duro. Repara as células, fortalece ossos, reorganiza o cérebro, reconstrói os músculos. Mas para tudo isso, ele precisa de matéria-prima. E se você não entrega essa energia, ele vai buscar onde for possível. E sabe onde ele encontra? Nos próprios músculos, nos seus braços, nas suas pernas, na base que te sustenta. É como uma máquina sem combustível, que queima as próprias peças para continuar funcionando. E assim, a cada noite em jejum total, você não está descansando, está se desgastando. Esse é o erro silencioso, o erro noturno. Ele não machuca de imediato, ele não causa febre, mas aos poucos vai apagando sua vitalidade, vai desmontando sua força, e quando você percebe, já está mais difícil segurar um copo com firmeza ou dar uma volta no quarteirão sem se cansar. Mas há um detalhe ainda mais cruel: esse erro não parece erro. Pelo contrário, muitos acreditam que é um sinal de disciplina, de leveza, de autocontrole. Quantas vezes você já ouviu: comer antes de dormir faz mal, mas para quem tem mais de 60 anos, não comer pode ser muito pior, porque o corpo já absorve menos proteína, já processa nutrientes com mais lentidão. Ele precisa de ajuda, precisa de apoio, precisa de você. E é por isso que esta conversa é tão importante, porque ninguém fala disso. Porque essa verdade continua sendo escondida por trás de mitos antigos e hábitos desatualizados. Mas agora que você sabe, você pode mudar. Com uma simples refeição leve, nutritiva e inteligente antes de dormir, você pode interromper esse ciclo de perda. Você pode sinalizar ao corpo: está tudo bem, aqui está o que você precisa para se renovar. E ele vai entender, vai responder, vai trabalhar por você, vai reconstruir, fortalecer, devolver firmeza aos seus passos. Nada é definitivo quando há consciência, e mesmo que a fraqueza já tenha batido à sua porta, mesmo que você já tenha tropeçado no tempo, você ainda pode voltar a se erguer. O caminho da cura começa com o reconhecimento do erro. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, se está trazendo luz sobre algo que parecia confuso, curta. Esse gesto é mais do que um clique. É um sinal de que você está escolhendo olhar para si com mais compaixão, com mais sabedoria. O corpo ouve, e a noite, que parecia um campo de perda, pode se tornar um território de regeneração. A escolha está nas suas mãos, e ela começa com um prato simples, com o alimento certo, e com o silêncio da noite sendo preenchido, enfim, por cuidado. Quando falamos de força, muitos pensam apenas em músculos visíveis, os braços que levantam, as pernas que caminham, as costas que sustentam. Mas há uma força mais sutil, mais profunda, a força da reconstrução.
e ela começa quando o mundo adormece. Enquanto o silêncio da noite envolve tudo ao redor, seu corpo entra num estado sagrado de restauração. É neste momento que cada célula começa a se reorganizar, que os tecidos feridos se regeneram, que o desgaste do dia começa a ser reparado com paciência, com precisão. Mas como todo construtor, o corpo precisa de materiais certos. Não adianta querer reconstruir com ausência, com vazio. Ele precisa de ferramentas, de nutrientes, de instruções. E o que você coloca dentro de si antes de deitar é justamente isso, o plano de obra da sua recuperação. É aí que entram os alimentos certos. Eles não são apenas comida, são mensagens, são lembretes ao seu corpo de que ainda vale a pena lutar, de que ele não está sozinho, de que você escolheu nutrir, não abandonar. Pense, por exemplo, em algo tão simples quanto um ovo macio, cozido no ponto certo. À primeira vista, é só um alimento, mas por dentro, ele carrega 9 aminoácidos essenciais. Carrega leucina, uma chave que desbloqueia a reconstrução muscular. Carrega vitamina D, luz do sol guardada em forma sólida. Carrega B12, vital para os nervos, para o equilíbrio, para o despertar firme. Quando você come um alimento assim antes de dormir, algo muda por dentro. É como se dissesse: estou aqui, estou cuidando, estou pronto para recomeçar. E o corpo responde, não de forma barulhenta, mas sutil, com menos dores ao acordar, com mais firmeza ao levantar, com aquele passo que antes hesitava, agora avança. E se o ovo é o início, outras pequenas dádivas da natureza se juntam a ele. Uma colher de iogurte grego, espesso, nutritivo, rico em caseína. Essa proteína lenta age como um guardião, liberando seus benefícios por horas, sustentando a reconstrução muscular enquanto você sonha. Não é mágica, é biologia, aliada à sabedoria. Ou então, algumas sementes de abóbora, pequenas, quase invisíveis, mas carregadas com magnésio, com zinco, com proteínas que fortalecem. Essas sementes agem como escudos, ajudam a manter os músculos, a acalmar o sistema nervoso, a evitar aquelas cãibras noturnas que chegam como ladrões na madrugada. E se quiser algo mais reconfortante, pense num copo de leite morno com colágeno misturado. Enquanto você fecha os olhos, essa combinação percorre o corpo inteiro, dos tendões aos ligamentos, das articulações aos ossos, reforçando a estrutura que te mantém de pé todos os dias. É isso que você pode oferecer a si mesmo, não um banquete, não um exagero, mas um ritual, um momento de escuta, de preparação, um lembrete de que o envelhecer não precisa ser sinônimo de declínio, mas pode ser uma nova fase de construção consciente. Há uma diferença entre dormir e se abandonar. E você, agora, conhece essa diferença. Na próxima vez que for deitar, pergunte a si mesmo: hoje, o que eu ofereci ao meu corpo para que ele me reconstrua? Porque ele está pronto para isso, pronto para te levantar. Basta que você permita. Agora, feche os olhos por um instante. Respire lenta e profundamente. Permita que o ar entre como uma brisa suave pela janela aberta da alma e que, ao sair, leve embora os pesos do dia, as tensões acumuladas, os ruídos que restaram em sua mente. Imagine, agora, que dentro de você existe um jardim secreto, um lugar que ninguém mais vê, escondido entre os ossos, entre os batimentos, entre os pensamentos que não têm nome. Esse jardim é o templo do seu corpo. E nesse templo há uma fonte, uma nascente de energia que nasce no silêncio e corre por cada músculo, cada fibra, cada célula. Às vezes, essa fonte parece seca, outras vezes, turva, mas ela nunca desaparece, apenas espera por sua atenção. Agora, visualize a água dessa fonte começando a se renovar. Gota a gota, ela se purifica, não com mágica, mas com sua escolha. Com cada cuidado que você teve antes de dormir, com cada alimento que ofereceu como presente, com cada respiração que agora traz calma. Sinta essa água escorrendo pelas suas pernas, como se lavasse a fraqueza que ali se acumulou com os anos.
Sinta-a subindo pelas costas, removendo o peso invisível que você carregou em silêncio. Sinta-a passando pelos ombros, braços, mãos, como se cada articulação agora estivesse sendo lubrificada por dentro com vida nova. E então ela chega ao peito, ao centro, ali onde mora a sua força de verdade. E é nesse ponto que nasce uma luz. Não uma luz comum, mas uma chama serena, constante, que não vacila. A chama da vitalidade esquecida. Aquela que sempre esteve aí, mesmo quando tudo parecia escuro. Essa chama começa a se expandir. Ela não queima, ela aquece. Ela percorre suas veias com delicadeza, levando uma mensagem a cada célula. Você está em reconstrução. Você ainda pode. Você ainda é. Imagine agora seus músculos como raízes. Raízes que estavam ressecadas, frágeis, quase se quebrando. Mas agora, começam a receber alimento. Começam a se fortalecer por dentro. Não de forma visível, não imediata, mas profunda, real. Você sente seus pés mais firmes no chão, mesmo estando deitado. Sente sua respiração mais segura. Sente que seu corpo, aquele mesmo que tantas vezes foi motivo de queixa ou preocupação, está te agradecendo em silêncio. Sim, ele escuta você e está respondendo. Continue respirando devagar. Sinta a energia que se move no silêncio da noite. Sinta sua coluna mais ereta por dentro, como uma árvore que reencontra seu eixo. Sinta suas pernas pulsando levemente, sinal de que o sangue flui com intenção. Sinta seus ombros soltando o medo. Sinta seus olhos suavizando o passado. Agora repita com a alma, como se fosse uma oração. Minha força está renascendo. Meu corpo me escuta e me reconstrói. Cada noite me cura. Cada manhã me prepara. Eu sou firme. Eu sou leve. Eu sou inteiro. Permaneça mais alguns instantes nesse estado. Sinta que algo em você foi ativado. Não importa a sua idade. Não importa há quanto tempo você se sentia fraco. A força sempre pode ser lembrada. Basta que você volte a chamá-la pelo nome. E esta noite você a chamou. Com alimento, com atenção, com respiração, com presença. E o corpo ouviu. Ele está reconstruindo. Ele está voltando. Ele está contigo. Agora, imagine-se acordando pela manhã. Você sente a diferença assim que abre os olhos, como se o corpo tivesse se preparado durante a noite para este novo dia. É uma sensação que não se resume ao simples ato de acordar, mas ao modo como seu corpo responde ao toque do mundo exterior. Você se senta na cama e, pela primeira vez em muito tempo, sente a leveza. Seus pés encontram o chão com firmeza, como se o solo fosse mais acolhedor, mais seguro. Levantar-se não é mais um esforço, é um ato de confiança. Seus músculos, que antes pareciam frágeis, começam a lembrar o que é ser forte. E tudo isso é resultado de uma mudança simples, mas profunda, feita durante a noite. Você não só alimentou seu corpo, você o preparou para vencer o desgaste invisível que o tempo tenta impor. Ao longo dos últimos dias, você deu ao seu corpo aquilo que ele precisa para se recuperar e se fortalecer. Você o respeitou, você o alimentou com sabedoria, com carinho, e ele respondeu de volta, como sempre faz quando é tratado com a atenção que merece. A fraqueza, que antes parecia uma companheira constante, começa a se dissipar. A rigidez das articulações vai dando lugar à flexibilidade, à facilidade de movimento. E não é só uma mudança física, é uma transformação profunda. É o corpo entendendo que a força não é algo que se perde, é algo que se resgata, noite após noite, com os gestos certos. Agora, imagine que você, que antes olhava para a própria imagem no espelho com um certo receio, começa a se ver de maneira diferente. Há mais firmeza nos seus passos, mais confiança em seus movimentos. Você começa a perceber a diferença não apenas no que consegue fazer, mas na sensação que carrega consigo. O envelhecer não precisa ser sinônimo de enfraquecimento. Você está descobrindo que o tempo não é seu inimigo. São os hábitos errados, as escolhas não feitas, os cuidados negligenciados. Mas agora você está no caminho da reconstrução. A transformação acontece, de forma invisível, mas real. De noite em noite, de refeição em refeição, você está criando a base para um corpo mais forte, mais resistente, mais vibrante.
E o melhor é que você não precisa esperar anos para ver isso acontecer. A mudança começa agora. Agora que você finalmente entendeu que o segredo está em como você cuida de si mesmo antes de dormir. Se você já percebeu a diferença que uma simples mudança pode fazer na sua vida, não guarde isso só para você. Compartilhe a sua experiência. Conte como sua jornada tem sido até agora, como os hábitos que você está incorporando têm transformado seu corpo. Comente abaixo e nos diga: você já percebeu uma diferença? Quais foram as mudanças que mais impactaram sua rotina? Cada palavra sua, cada relato, é um testemunho de que a mudança é possível, e que mesmo com os anos, sempre podemos reconstruir a nossa força, porque você está mais forte do que pensa. E a cada dia, a cada noite, você prova isso para si mesmo. Agora que você começou a reconhecer a importância dos seus hábitos noturnos, é hora de olhar para o impacto que isso tem em sua vida diária. Você talvez se pergunte: como posso ter certeza de que isso está funcionando? Como sei se realmente estou melhorando? A resposta está nas pequenas mudanças que, embora imperceptíveis no início, começam a tomar forma com o passar do tempo. Não são apenas os músculos que se regeneram, não é apenas a força física que retorna. À medida que você cuida do seu corpo durante a noite, algo mais profundo começa a acontecer. Sua confiança se reconstrói. Cada manhã em que você se levanta sem aquele peso extra, sem aquele cansaço inexplicável, é uma vitória. Cada movimento que você faz sem hesitar, sem medo de que a dor ou a fraqueza o impeçam, é uma pequena conquista. E são essas vitórias diárias que começam a remodelar a sua percepção de envelhecer. Você, que antes sentia que a idade limitava seus movimentos, agora começa a perceber que a verdadeira limitação sempre foi o descuido. O que parecia ser um inevitável processo de desgaste não era mais do que a falta de cuidado com o que realmente importa: nutrir-se da maneira certa. Não é apenas sobre musculação, não é sobre levantar pesos ou correr maratonas. É sobre resgatar sua própria energia vital. É sobre entender que seu corpo, ao ser tratado com respeito e sabedoria, reage com vitalidade. E essa vitalidade, que parecia ter se perdido ao longo dos anos, volta a brilhar. Agora você pode começar a sentir, dia após dia, o poder de sua escolha. As refeições que você prepara para a noite, a alimentação que você oferece ao seu corpo antes de dormir, começam a se refletir nas pequenas vitórias cotidianas. Você não precisa esperar até amanhã para ver resultados. Eles já estão acontecendo dentro de você, silenciosamente, mas de forma poderosa. Essa não é uma solução imediata ou mágica. É uma construção gradual, onde cada noite bem nutrida e cada dia vivido com mais energia se tornam degraus para o renascimento da sua força. Seu corpo não é um fardo que você carrega. Ele é um aliado, uma força que sempre esteve ao seu lado, esperando por você para voltar a nutrir-se corretamente. E ele está pronto para responder de maneira poderosa e eficaz. Você não precisa se desculpar por estar envelhecendo. Não precisa aceitar a ideia de que a fraqueza é inevitável, porque você tem o poder de mudar isso agora. Você tem o poder de reconstruir, de reerguer-se, de trazer à tona o melhor que existe em você, noite após noite. Essas pequenas mudanças não são apenas sobre prolongar a vida, são sobre vivê-la com plenitude. São sobre recuperar o prazer de fazer as coisas que você ama, de aproveitar o tempo com mais energia, mais força, mais saúde. E você começa a perceber, pouco a pouco, que está indo além do que imaginava ser possível. E assim, sua transformação vai acontecendo, como um rio que corre silenciosamente, mas que nunca para. E o mais impressionante é que você está apenas começando a ver o que é possível, porque o poder de se reconstruir está dentro de você o tempo todo. Basta que você o desperte, com cada escolha feita com sabedoria, e ao olhar no espelho pela manhã, você perceberá não apenas a força do seu corpo, mas a força da sua própria decisão em recomeçar. Agora que você se permite ver o poder das pequenas escolhas que faz a cada noite, é hora de entender a profundidade dessa transformação. O que acontece com o seu corpo não é apenas uma questão física, mas espiritual. É uma reconexão com aquilo que é natural, a capacidade de regenerar-se, de curar-se, de reencontrar a vitalidade.
Esse processo não se limita ao fortalecimento dos músculos ou à restauração da energia, mas é um renascimento da confiança. Cada noite em que você cuida do seu corpo, você está criando uma nova história. Uma história onde a idade não define os limites, mas onde as escolhas conscientes moldam a trajetória. Ao dar ao seu corpo o que ele precisa antes de dormir, você está dizendo ao seu espírito e à sua mente que você ainda tem um longo caminho a percorrer, um caminho onde a saúde é uma jornada contínua. E cada manhã, quando você acorda, não é apenas o seu corpo que se sente mais forte, é a sua mente, é o seu coração, é o seu senso de possibilidade. A confiança começa a voltar, e com ela, uma sensação de que você pode mais, que não há limites intransponíveis, que não há caminhos fechados. Com o tempo, você vai perceber que os desafios do dia a dia, antes exaustivos, começam a se tornar mais leves. Subir uma escada, dar um passeio no parque, jogar uma partida com os netos, essas atividades, que antes pareciam difíceis, agora são momentos de prazer, de liberdade. O corpo, que antes parecia uma prisão, agora é a chave para a sua vida plena. Isso acontece porque a regeneração não é apenas física. A cada refeição nutritiva, a cada noite bem dormida, a cada gesto de cuidado, você está dizendo ao seu corpo: eu te respeito, eu te cuido. E ao fazer isso, você também está reforçando sua relação com o mundo ao seu redor. Você passa a ser mais presente, mais vibrante, mais em sintonia com o que realmente importa. Você que se sentia cansado, agora encontra um novo fôlego. Você que temia os dias que virão, agora começa a entender que envelhecer não é um fim, mas um novo começo. Um começo onde a força não é perdida, mas encontrada. Onde o corpo, com os cuidados certos, mostra-se mais resiliente a cada amanhecer. Essa jornada de transformação começa a se espalhar por todos os aspectos da sua vida. Quando você cuida do seu corpo, você cuida também da sua mente. Quando você se dá o tempo para regenerar-se durante o sono, você cria um estado de equilíbrio e de harmonia interior que reverbera para todos os aspectos da sua existência. A transformação é silenciosa, mas profunda. Ela começa na escolha do alimento, mas se reflete na sua energia, na sua força, na sua capacidade de viver com mais presença. Não se trata de correr contra o tempo, trata-se de caminhar com ele, passo a passo, com sabedoria, força e paz. E tudo isso começa dentro de você. Você é o arquiteto dessa nova fase da sua vida. Você tem nas mãos a chave para um envelhecimento forte, cheio de vitalidade, onde a saúde não é algo que se perde, mas que se renova constantemente. O segredo está nas suas mãos, nas escolhas que você faz agora, enquanto o mundo ao seu redor desacelera, porque o tempo não te define. Você é quem escolhe a direção que sua vida tomará. O seu corpo, com a nutrição certa e o descanso adequado, não apenas sobrevive, ele floresce, ele renasce, e com ele, você renasce. Agora, ao olhar para o futuro, você percebe algo fundamental. A mudança não é algo distante, não é algo que vai acontecer amanhã ou na próxima semana. Ela está acontecendo agora, dentro de você. A jornada que você começou a percorrer, sem mesmo perceber, se reflete em cada detalhe do seu ser. Você, que se sentia cansado, agora encontra um novo vigor. Você, que temia a fragilidade do corpo, começa a perceber sua resiliência, sua capacidade de se regenerar. Cada noite, com o simples gesto de nutrir-se corretamente, está trazendo uma nova versão de você para a realidade. E tudo isso acontece de forma silenciosa, quase imperceptível. Mas não se engane, a transformação está acontecendo. A cada respiração, a cada refeição, a cada noite bem dormida, seu corpo se reconecta com sua força natural, com sua vitalidade. Você não é mais prisioneiro da ideia de que envelhecer significa perder força. Você agora sabe que o verdadeiro segredo está em cuidar, em respeitar os sinais do corpo, em dar a ele o que ele precisa para se regenerar, não apenas sobreviver. Você já está criando, noite após noite, uma fundação sólida de saúde. E essa fundação se reflete não só na sua forma física, mas na sua mente,
no seu espírito. O melhor de tudo é que você está apenas começando. Você já deu o primeiro passo. E o mais importante, você fez a escolha certa. Você entendeu que a força não se perde com os anos, mas se encontra com a atenção e o cuidado certos. E agora, você sabe que pode acordar todos os dias com mais energia, mais firmeza, mais confiança. Agora, imagine como será quando você fizer disso um hábito diário. Imagine quantas vitórias você alcançará, quantos passos firmes e seguros você dará. Imagine como será sua vida, mais vibrante, mais ativa, mais livre de limitações. E tudo isso começa aqui, com a decisão de nutrir-se, com a escolha de transformar a sua rotina, com a decisão de ir além, de buscar a renovação, de escolher a saúde. Essa escolha é sua, e o poder de transformar a sua vida está em suas mãos. Agora, se este vídeo tocou o seu coração, se fez você refletir sobre os pequenos cuidados que podem fazer uma diferença enorme, quero convidá-lo a compartilhar essa jornada com mais pessoas. Curta este vídeo para que ele chegue a quem precisa dessa transformação. Comente abaixo, dizendo como essa mensagem impactou sua vida e como você está pronto para começar a sua própria jornada de renascimento. E claro, inscreva-se no canal, porque este é apenas o começo. E há muito mais para você descobrir. Você, que se sentiu perdido, enfraquecido, agora sabe que a verdadeira força não é perdida, ela só precisa ser resgatada. Você tem esse poder. E agora, você também tem o conhecimento. Cada passo que você der agora, cada escolha que fizer à noite, será um passo em direção à sua nova vida. Uma vida onde você não é mais refém do tempo, mas sim do seu próprio cuidado. Eu sou grato por você ter assistido até aqui, por ter se permitido transformar e se reconectar com a sua verdadeira força. O melhor ainda está por vir.